TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, amigos do Grupo Espírita Batuíra, da TV Batuíra Portugal. É uma alegria nós podermos estar novamente dando continuidade às nossas reflexões. Hoje a gente queria abordar um pouquinho sobre esse tema, o espírito e os centros vitais. Os centros vitais, ou também chamados na Índia antigos chakras, aparecem, têm como origem os Vedas há 5.000 anos antes de Cristo, ligando a ideia de que seja uma ligação entre duas dimensões. E quando se fala em duas dimensões, a ciência tem procurado localizar essa dualidade mente-cérebro, ou seja, um espírito e a parte material, nas experiências de quadro de morte, terapias regressivas de vida passadas, a própria epigenética atualmente está sendo bem estudada nesse sentido, os estados de consciência alterada, mas nós gostaríamos de abordar o turnover da matéria. O que é isso? A nossa pele, ela tem camadas, e aquela camadinha bem externa, chamada epiderme, se renova, troca todinha a cada 3 meses. Então, se nós olharmos para o nosso braço, aquela pele que está ali não é a de 4 meses passados. Veja que coisa linda isso, né? A parede estomacal tem células que trocam a cada 3 dias. As gengivas, o nosso sorriso, não tem mais de 1 mês, porque troca a gengiva a cada 2 semanas. Várias células do fígado a cada 5 meses. Algumas células têm 1 dia e meio e passam. Mais de 80% dos átomos de nosso corpo são trocados em 1 ano, a cada ano. E quase 100% das células do nosso corpo são trocadas a cada 7 anos. É uma média, algumas vão a 15 anos, outra menos, mas uma média de 7 anos, com exceção de neurônios que nos acompanham a vida toda, alguns, porque nós temos neurônios novos também. O que mantém a estrutura morfológica? Se em 1 ano trocamos 80% dos átomos do nosso corpo, como mantemos a forma? Como mantemos nossa identidade? Como retemos a memória? Se localiza hoje em dia que a mente cria etiquetas gênicas. Mas é interessante que ela cria essas etiquetas gênicas nesse processo epigenético antes da existência do cérebro. Ou seja, é como se fosse uma mente externa que estivesse organizando esse processo. E depois a vida toda faz com que na minha pele eu mande uma etiqueta para que ali a multiplicação celular seja para a pele e não para um músculo cardíaco, não para um neurônio. Qual é a ideia que a física tem nos trazido? Como diz Goswami aqui, o cérebro não produz a consciência produz o cérebro. Ou seja, nós, como espírito, é que produzimos a composição e organização do nosso corpo utilizando a genética. Então, vamos ver um pouquinho essa ação do espírito. Nós temos na doutrina espírita que o espírito é algo que nós ainda não podemos compreender, mas ele atua na matéria através de um corpo intermediário chamado perispírito, que no Livro dos Espíritos vamos encontrar. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. E os espíritos respondem: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier, nos coloca: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo físico, porque na realidade, é o corpo físico que reflete o corpo espiritual. Então, temos o perispírito moldando o nosso corpo. O corpo espiritual, ou psicossoma, é assim o veículo físico relativamente definido pela ciência humana. Por quê? Porque já inúmeros pesquisadores localizaram esse corpo espiritual. O Rupert Sheldrake nos fala sobre os campos mórficos, físicos, fala em estrutura hologrâmica. Harold Sax-Bar nos fala dos campos da vida, até uma Moss nos campos biomagnéticos, enfim, vários pesquisadores.
Mas os centros vitais que ali tem, essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Nós já localizamos até o perispírito e os pontos da acupuntura. Os centros vitais nós ainda estamos buscando para chegar lá. Mas vamos tentar fazer uma analogia nesse processo. Vamos imaginar uma hidrelétrica onde se produz energia elétrica. Uma água desce por aqueles tubos, move aquelas pás e nós produzimos a energia elétrica. Semelhante àqueles vasos comunicantes, como se diz, se eu derramar água num ponto, ele vai encher todos iguais. Uma tomada é assim, numa tem muita energia elétrica e na outra não tem. Então, se eu ligar qualquer coisa ali, ela tende a passar para passar de um ponto ao outro. Tem uma diferença de potencial entre um ponto e o outro, ou o que nós também chamamos de voltagem. Então, a energia elétrica é o que nós chamamos de voltagem. E o que seria a energia do espírito? A gente pode fazer uma brincadeirinha de completar as letras. É a vontade. Então, a vontade é aquilo que nasce, surge, é a força que vem do espírito. Aí ele necessita do perispírito para chegar até o corpo. E nós vamos fazer essa analogia com as torres de alta tensão. Então, é produzido lá na hidroelétrica, por exemplo, a energia elétrica, ela vai por torres, pelos campos, 500 mil volts, até chegar nas cidades. Quando chega nas cidades, ela chega nos ambientes assim chamados subestações. Então, a gente vai transformar aqueles 500 mil volts, aquela energia imensa, ou aquela vontade imensa, num processo mais acessível ao que nós estamos trabalhando, e essas subestações vão ser os nossos centros vitais. Seriam as subdivisões para depois pegar cada área do nosso corpo. E de quando em quando elas se envia, então, nós recebemos 500 mil volts e enviamos para a cidade 20 mil volts. Aqui essa imagem mostra bem, lá atrás, uma rede de altíssima tensão, lá no poste, lá em cima, os 20 mil volts, e de quando em quando nós temos transformadores que passam esses 20 mil volts para a voltagem da nossa cidade, que é 127 ou 220. O que seriam esses transformadores? Os pontos da acupuntura. Olha que lindo isso, como é tudo interligado de forma extremamente harmônica. Então, vamos falar nos nossos centros vitais. Nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos. Isso vai ser fundamental nós compreendermos. Recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução. Então, eu não preciso estar agora preocupado em pensar assim, bate coração, tu precisa bater coração, pulmão, tu precisa respirar, olhos, tu precisa piscar para lubrificar. Não, nós estamos aqui assistindo essa palestra, estou aqui falando, e todo esse processo está ocorrendo de uma forma natural e automática, como se diz. E aí vem uma característica interessante. O nosso primeiro centro vital que nós vamos falar, o centro vital frontal, bem na testa, assim. Responsável pelo quê? Por essa máquina espetacular que nós construímos bilhões de anos de evolução. Nós inicialmente tentávamos entender ela como funções de cada área do corpo. Então, essa aqui é a área da visão, essa aqui é a área motora, essa aqui é a área da audição. Mas depois começamos a descobrir áreas que geram o nosso comportamento. Como nós falamos já em várias palestras, aquela partezinha vermelha do cérebro ali, a amígdala, é a que nos dá aquela sensação de opressão ou de tensão, porque a nossa memória emocional do perigo, da atenção à nossa atividade. Então, mesmo que nós não queiramos, a gente sente um cheiro de queimado, a gente ouve um barulho estranho, a gente pula, porque imediatamente, por automatismo, muda o nosso comportamento para um comportamento de atenção. Depois, se nós estamos em muita atenção, uma areazinha do cérebro vai lá sobre os rins e nos fala para ter atenção permanente. Então, as suprarrenais vão liberar os corticoides. Nós temos circuitos, por exemplo, o circuito da dopamina. Sempre que nós vemos uma coisa que interessa-nos ir em busca, nós lançamos dopamina e vamos com prazer em busca daquilo. Sempre que nós erramos,
o cérebro tira a dopamina, faz uma supressão de dopamina, que é o bem-aventurados dos aflitos, e nós sentimos aquela coisa assim, não está legal esse caminho. Você veja que lindo o cérebro coordenando os nossos comportamentos, né? Os neuropeptídeos trabalhando as nossas emoções. E aí foi indo mais adiante a pesquisa da ciência e se chegou a áreas muito interessantes. Por exemplo, essa do auto-engano. O Dani, da Universidade de Cornell, fez experimentos assim. Uma análise de um jogo de futebol imparcial e violento. Ou seja, um dos times bateu no outro time violentamente, o juiz quase que não via os lances acontecerem. Quando perguntaram aos torcedores do time agredido como é que foi o jogo, eles disseram, fomos roubados. Né? Fomos roubados. Quando perguntaram para os times violentos que foi o vencedor, eles disseram, não, jogadas fortes, mas normais. Futebol é um jogo de jogadas fortes. Eles não estão mentindo, eles acham isso. Né? Eles veem o jogo dessa forma. Aí ele fez várias outras pesquisas, por exemplo, análise de relatórios falsos, mas muito bem feitos, sobre questões onde ele já sabia que os participantes tinham uma posição. Por exemplo, o governo fazer uma campanha de controle de natalidade, ou para diminuir ou para aumentar. Né? Então, tem pessoas que estão a favor e tem pessoas que são contra. E ele sabia disso. E ele mostra relatórios com alta qualidade e os participantes que são a favores do relatório apresentado dizem assim, que relatório ótimo, muito bom esse relatório, de alta qualidade. Os que o relatório é contra suas posições, dizem, não, esse relatório não está bom, não foi bem feito, dados insuficientes, coorte pequena. Então, veja que interessante. Eles não estão mentindo, eles acham isso, né? Porque é contra suas posições. E quando ele confronta, diz assim, tá, mas tu não está dizendo isso porque tu é contra, né? Ou porque tu é a favor? Eles, não, de maneira alguma, estou falando porque eu acho isso mesmo. E eles estão falando sinceramente. Vê que interessante isso. Eles estariam pensando errado, e aí a ciência descobre que nós temos uma coisa chamada raciocínio motivado. E a gente percebe isso muito nas discussões de ideologias. Né? Como é que pode uma pessoa, né, que a gente conhece pensar dessa forma? Ela está com raciocínio motivado. E quando a gente está com raciocínio motivado, ou seja, pensando através das emoções, nós não somos racionais. Vê que coisa interessante. Né? Então, eu tenho um ego e eu preciso manter a postura de que eu estou correto, não posso estar errado, e em apoio ao reto. Veja só, o automatismo, assim como o meu coração bate, assim como o meu pulmão respira, o meu cérebro manda raciocínios pré-prontos e o cérebro mente em apoio ao ego. Nele possuímos o equipamento de recursos automáticos. Olha que coisa fantástica esse, que mecanismo belíssimo. É claro que eu sou um espírito e se eu tenho o hábito de me observar, o hábito do autoconhecimento, eu começo a perceber isso e começo a ficar dono disso. E não faço como um automatismo normal. Porque a gente brinca assim, vamos supor que a gente fosse um passarinho que fosse encarnar, a gente dissesse para o passarinho, olha, vai, que está tudo tranquilo. E o passarinho, não, mas como é que eu vou encarnar nesse mundo? Eu disse, não, vai, tu vai ver que tu, bem pequenininho, tu já vai abrir a boquinha automaticamente para a mamãe botar comida, depois ela vai te empurrar, tu já vai bater as asinhas, tu vai sair batendo asas e voando, depois tu vai aprender a ciscar exatamente aquilo que tu precisa te alimentar, tu não vai ciscar a coisa errada, depois tu vai crescer e vai vir a época do acasalamento, tu vai encher o peitinho e vai acasalar, e vai procriar e vai envelhecer e a vida vai passar. Porque isso se chama instinto animal. Mas nós, seres humanos, nós ficamos meio incomodados em dizer instinto humano, né? Porque nós temos a razão. Mas, na verdade, nós temos todo um processo de automatismo ocorrendo. Pode encarnar, tu vai começar a gatinhar, depois de um tempo tu vai começar a caminhar, dali adiante tu vai começar a falar, dali adiante tu vai crescer, tu vai começar a raciocinar, tu vai chegar na parte da adolescência, tu vai chegar na área do acasalamento, tu vai casar, tu vai ter filhos. E se a gente não utilizar
um raciocínio mais profundo, nós passamos uma vida em automatismos. Olha que interessante isso, o quanto é importante essa questão assim, para que eu estou aqui na vida? Porque essa ideia de crescer, reproduzir, né, e morrer, essa é natural, essa já é um automatismo adquirido. Agora, qual o sentido disso? E é para isso que o Jesus nos convida, o Evangelho nos convida, os amigos nos convidam. Qual o objetivo da tua encarnação? Por que nós estamos aqui? E quando nós fazemos essa pergunta, se abre o nosso leque e nós começamos a ser donos. Se não, se nós não fazemos essa pergunta, o cérebro toma decisões automáticas e nós passamos uma vida de automatismo. Vamos ao centro vital laríngeo, né? Responsável pela fonação, respiração. A gente, quando respira o ar, vem um sangue já usado para os pulmões, chamado sangue venoso, e passa por umas bolinhas bem pequenininhas, chamadas alvéolos. E ela é tão pequenininha que o sangue fica quase exposto e ali o ar entra nas hemácias e nós oxigenamos o nosso corpo. Uma pessoa nos pulmões tem 700 milhões de alvéolos. Olha que coisa espetacular a nossa máquina orgânica, esse presente que Deus nos deu. Nós respiramos cerca de 17 mil litros de ar por dia. Olha que espetáculo isso. Aqui nós vamos encontrar as cordas vocais nessa área, que dão toda a nossa capacidade de comunicação, reflexão, e o timo responsável fortemente pelo nosso linfócito, nosso sistema imunológico. O centro vital cardíaco, nós temos em média 5 litros de sangue, a mulher em média 4 litros de sangue, porque a constituição é menor, mas é a mesma coisa, como o cérebro da mulher é menor que o cérebro do homem, mas é o mesmo número de neurônios, é só questão de constituição. E a gente fica pensando assim, nossa, um garrafão, né, de sangue nós temos dentro de nós, quanto tempo o coração leva para bombear esses 5 litros de sangue? 2 minutos. Então, enquanto nós estamos assistindo essa palestra, a cada 2 minutos, todo o nosso sangue era bombeado de uma maneira fantástica. Nós temos uma média de 110 mil batidas do coração por dia. Eu brinco isso quando nós não estamos apaixonados, que deve bater mais ainda, né? 96 mil quilômetros de veias e artérias, se nós juntássemos todos os caninhos do nosso corpo. O centro esplênico, ligado ao baço, né, que filtra micro-organismos do sangue, produz linfócitos e plasmócitos, realiza a reserva do nosso sangue por caso de uma hemorragia. O baço chega a reservar até 200 mililitros de sangue. Olha que espetáculo isso para uma emergência. É uma área de reserva que nós temos dentro da eletrônica, seria um capacitor, né? Ou dentro da área da hidráulica, seria realmente um reservatório. O centro vital gástrico, né, ligado ao sistema digestório, que alguns chamam de o segundo cérebro, tal a complexidade dele. Para nós termos uma ideia, 90% da nossa serotonina é produzida no sistema digestório. Quem gosta desse assunto, eu recomendo esse livro do Dr. Pova, O Cérebro Desconhecido. Como o sistema digestivo afeta nossas emoções, regula nossa imunidade e funciona como um órgão inteligente. Olha que interessante isso, né? Por exemplo, é aí que nós temos a maioria dos receptores de vitamina D, que hoje se fala muito com relação ao sistema imunológico, mas ela também é responsável pelo aumento no cérebro da neurotrofina. O que é isso? O fator de crescimento neural está lá na assimilação da vitamina D. Olha que mecanismo mais complexo e belo nós temos. O centro vital genésico, ligado ao sistema reprodutor e todo o processo de reprodução, e aos hormônios masculinos, femininos, e a nossa dinâmica, a nossa disposição. E, por fim, o centro vital coronário, ligado à pineal, que sempre é classificada como glândula pineal, mas hoje cada vez mais está se olhando ela como um órgão sensitivo. É uma outra palestra como órgão sensitivo mediúnico, porque é onde está ligado também.
Mas dentro da ciência se tem pesquisado, por exemplo, eles tiraram a pineal de pássaros migratórios e os pássaros não souberam mais migrar. Eles ficaram andando em círculos na própria região. Porque ela é como se fosse uma bússola interna que nós temos para nos posicionar frente ao mundo e para nos posicionar frente a nós mesmos, a nossa posição que nós estamos. Olha que fantástico esse mecanismo que nós temos. Mas o título da palestra é O Espírito e os Centros Vitais. Então, a questão é, até agora eu só falei na parte material, né? Na parte física dos centros vitais. E a parte espiritual de cada centro vital? Então, vamos ver o centro vital genésico. Se ele está ligado ao sistema reprodutor, aos hormônios, ao que ele está espiritualmente ligado? À sexualidade. O centro genésico, diz André Luiz, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. E a Organização Mundial da Saúde define sexualidade como é uma energia que nos motiva para procurar amor, contato, ternura e intimidade. Olha que lindo isso. Que profundo, muito acima do roçar de célula, simplesmente a relação sexual, embora seja belíssima com amor, mas é mais amplo o processo. E ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Então, é uma energia muito além do simples roçar de células, como dizia André Luiz. Né? É muito mais amplo, muito mais pleno, muito mais rico. E aí também estão as forças criativas do ser, nas artes plásticas, na dança, no teatro, na música, na poesia, enfim, esse encantamento que só a criatura humana coloca na natureza. Quando nós levamos umas flores para a casa espírita, nós estamos embelezando a vida com o Pai, nós estamos trabalhando as nossas energias criativas. O centro vital gástrico, responsabilizando pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos, penetrando-nos a organização. O que nós estamos falando? Na energia vital, na alimentação. Em primeiro lugar, qualidade. A gente às vezes não dá muita bola para a questão do alimento. A gente sabe que tem que cuidar dos alimentos, e que tem alimentos que são positivos, alimentos que não são tão positivos, mas a qualidade é fundamental em toda a nossa estrutura corpórea e mental. O Dr. Ornish, da Universidade da Califórnia, fez um estudo muito interessante com um programa intensivo de nutrição. E vejam só, com alimentação. 31 homens na pesquisa com câncer de próstata. E por 3 meses eles tiveram uma alimentação extremamente rigorosa, de propósito, né? Que ativou 48 genes relativos à supressão do tumor e desativou 453 genes relativos à promoção do tumor, com a alimentação. Olha que espetáculo. Então, o que nós estamos ingerindo dentro de nós que ativam genes que geram um tumor ou que eliminam tumores, que nos dão muito mais saúde, que renovam o nosso cérebro, nossos pensamentos. Se sabe hoje em dia, pelo menos até agora, o que se compreende, que a melhor dieta é a chamada dieta do Mediterrâneo, que é frutas, legumes, cereais, azeites, sucos de uva, menos, o máximo possível, menos açúcares, carne vermelha e nada de álcool. Esse é o ideal para uma alimentação saudável. Depois, claro, a quantidade, que não adianta a gente ter uma alimentação saudável, mas comer em excesso. E, por fim, extremamente importante também a postura. Aquilo que nossos avós, talvez nossos pais faziam, a oração antes de uma refeição. Porque vejam o que André Luiz nos colocava, nós estamos ingerindo energia vital.
Nós estamos como que tomando um passe cada vez que nós nos alimentamos. Então, nós pedimos a bênção do Pai, a bênção dos amigos, para que fluidifique aquela comida. Se nós vamos comer fora, num restaurante, quem sabe lá se aquela cozinheira, aquele cozinheiro não estão passando por imensas dificuldades, ou não estão, às vezes, com o coração guardando raiva, mágoa, e imprimem no alimento aquela energia. Então, a gente pede a bênção para que seja fluidificada a água daquele alimento, e aquele alimento entre em nós como uma bênção para a nossa saúde e para os objetivos elevados que nós buscamos. O centro vital esplênico, que é ligado ao baço, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Regula, portanto, a distribuição e a circulação dos recursos vitais, que é, então, a utilização da vitalidade. Lembra que nós falamos, né? Ele ali é o nosso reservatório de vitalidade. E como é que nós podemos ver essa vitalidade dentro de nós? Como que nós estamos usando a nossa vitalidade? Primeiro, no tempo. André Luiz nos fala muito sobre o quão é terrível o chamado passatempo, ou que ele até coloca assim, mata-tempo, né? Antigamente, nós matávamos nosso tempo na frente da televisão, assim, nada que preze, nada que preze. E passava a noite, né? Chegava do trabalho, passava a noite, no outro dia estava lá de novo. Não tem nada que preze essas TV, nada que preze. Íamos matando o nosso tempo, envelhecíamos e tínhamos matado a nossa vida. Hoje em dia nós estamos trocando um pouco a televisão pelo Facebook, pela internet, ficamos assim, fulano fez isso, fulano disse aquilo, e matando o nosso tempo. Quando nós podíamos estar saboreando uma música, lendo um livro, embelezando a casa, conversando com amigos, crescendo interiormente. E outro processo são os nossos humores. Porque às vezes nós estamos vendo aquelas notícias, olhamos uma notícia, que horror, como é que podem fazer isso? E entramos nessa faixa, ou faixas internas nossas mesmo, e Emmanuel nos coloca, para amealhar recursos financeiros, para ganhar dinheiro, que será compelido a abandonar precipitadamente, ou seja, nós podemos amontoar rios de dinheiro, mas vamos deixar tudo. O homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, encolerizando por insignificantes lições do caminho. A gente lê um noticiário, como é que uma pessoa pode fazer isso? E nos envenenamos, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Então, onde é que eu estou botando os meus olhos, os meus ouvidos, a minha atenção? Coloquemos em Jesus. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-nos em nossas vidas. E o que o Cristo pede de nós? Para sermos felizes, para perdoarmos, para amarmos, para saborearmos a vida, para crescer e fazer crescer. Então, armazenar a harmonia com Jesus. O centro vital laríngeo, responsável pelo verbo. Aqui, é claro, nós temos que ter a ideia clara de que o nosso verbo nós temos lá a área de Broca, a área de verbo, no cérebro, que são responsáveis pela compreensão da linguagem, pela colocação da linguagem. Sempre tem essa compreensão, mas nós estamos aqui falando em vibração. E essa vibração vai depender de como eu estou usando o meu verbo. Como dizia um grande jornalista e filósofo, Herculano Pires, o verbo é o vetor de uma carga psíquica. Então, quando eu estou falando com alguém, eu estou emitindo para aquela pessoa uma carga psíquica, ela está recebendo aquilo, e aquilo está atuando profundamente nela. Veja que responsabilidade cada palavra nossa. Né? Mas nós temos alguns tipos de verbo. Um é para aparecer. E é um processo ainda normal, principalmente nosso, assim, que ainda temos um ego imaturo, essa necessidade de participar e de aparecer. Então, por exemplo, se nós estamos lá no nosso trabalho, né? E nós dizemos, sabe que eu estava vindo para cá e tinha uma senhora idosa que queria atravessar a rua e ela não conseguia, e ela olhava para um lado e para o outro, era muito trânsito, aí vem um escoteirinho, pegou ela pela mão
e ajudou ela a atravessar. As pessoas vão ficar te olhando, assim, que história mais não. E vão cada um trabalhar nas suas coisas. Aí tu espera passar uns 3 meses, assim, volta e conta uma outra história. Sabe que eu estava vindo para cá e tinha uma senhora idosa que queria atravessar a rua e ela não conseguia, e ela tentou, veio um caminhão e pegou, o caminhão pegou ela, bateu nela. Aí as pessoas, é mesmo, né? Foi sim, e rolou a veinha, rolou, foi um horror, um acidente feio, correu sangue, e eu estava lá. Aí as pessoas todas vêm querer te contar de novo, porque o desastre, a desgraça chama atenção. E nós acabamos contando coisas horríveis para chamar atenção, para sermos vistos pelos outros. Parece incrível que alguns de nós façamos isso, né? Mas fazemos isso, né? Ah, tu viu que agora o dólar subiu, o dólar desceu, não sei o quê, não sei o quê. Porque nós temos essa necessidade de expor as coisas, na verdade, para mostrar o nosso ego. Outro processo é o pensamento robotizado, o verbo robotizado, né? Que liga a pensamentos refletidos e sentimentos refletidos, ou seja, a gente vê uma notícia, viu que aconteceu isso, alguém fala alguma coisa, a gente repete, viu que aconteceu tal coisa, e a gente fica repetindo, tudo sem um raciocínio, sem uma metabolização interna. E, por fim, o pensamento para construir, né? E o verbo para construir. O Chico, querido, dizia assim, se tu não tem uma coisa boa para falar, fica de boca calada, né? Fica quietinho, ou fala uma coisa legal, né? Como é bacana quando a gente está caminhando pela rua e passa uma mãe com um carrinho de nenê e a gente assim, ai, que bebê mais lindo. Aquela mãe parece que supera todo aquele esforço daquelas noites mal dormidas, daquela dificuldade que é criar um bebê recém-nascido, porque recebe aquele banho de amor e de estímulo. Ou que cachorrinho mais bonito. Ou a gente vai no mercado e diz para a atendente, que bonito o teu cabelo, né? O que custa uma simples palavra que estimule as pessoas? O verbo para construir, o verbo para estimular. E isso vai gerar em nós uma vibração. A vibração em que nós vivemos. A vibração que nós passamos para as pessoas. E é aqui que a gente está colocando como o laríngeo essa vibração. Porque eu poderia estar falando essa palestra para vocês, colocando as mesmas coisas, falando sobre o verbo laríngeo, sobre o centro laríngeo, sobre o verbo, mas numa outra entonação de voz, que vocês não iam aguentar a palestra. Às vezes a gente ouve palestras em que o tema é interessante, mas a vibração não é agradável. Então, qual é a minha vibração? Qual é a minha vibração com aqueles que me cercam, com as pessoas que eu falo? Qual é a minha vibração na minha caminhada? Porque essa vai ser o meu padrão vibratório que eu estou expressando no mundo. E esse padrão vibratório vai gerar o meu estado emocional, que vai atuar no meu timo, no meu sistema imunológico, em todo o meu processo de equilíbrio. O centro vital frontal, né, responsável pelo cérebro e, claro, pelos nossos pensamentos. Nós vamos ter 2 tipos de pensamentos, os recorrentes e os renovados. Os recorrentes são aqueles que nós temos pelo nosso processo evolucionário. A nossa evolução nos trouxe aquilo. Então, por exemplo, é natural do animal e do nós como homens, como animais racionais, a necessidade de o ego achar que ele é superior. Senão nós estávamos lá na caverna ainda, não teríamos saído da caverna. Mas nós, não, eu consigo, eu vou lá, eu mato aquele mamute, eu consigo fazer aquela briga, né? E aí a gente enfrenta. Só que isso agora ainda existe dentro de nós muito forte, e a gente se acha superior. É muito interessante isso. Não é nada de culpa, não é para se ter culpa nisso, né? É um processo natural nosso, né? Nós somos espíritos, outra pessoa não é espírita. A gente pensa assim, mas um dia ele vai ser. Ou seja, eu sou superior a ele. Quando ele pode estar numa outra doutrina religiosa, ser mais evoluído que eu, fazendo um trabalho mais belo, mais lindo do que o meu. Então, a gente tem que cuidar esse processo, porque não é um processo ideal nós achar que nós somos superiores. O ideal é nós compreender que somos todos alunos da Escola Terra.
Estamos aprendendo. Um sabe um pouquinho mais, outro sabe um pouquinho menos, uns desenvolveram mais a sensibilidade, outros mais a criatividade, outros mais a intelectualidade, mas todos estamos aprendendo todas as lições e crescendo. Somos todos irmãos de uma mesma família. A possessividade, que é outro processo também evolucionário. Nós saímos para caçar com grande dificuldade, quando conseguimos a caça, é meu, é da minha tribo, é meu, e esse é meu nos acompanha arraigado dentro de nós. Então, é o meu marido, é a minha mulher, como a tua mulher, ela não é tua, ela é um espírito que caminha ao teu lado, junto contigo nessa jornada, mas não é teu. O meu filho, a minha filha, o meu trabalho espírita, o meu grupo de estudos, não é teu. Estamos todos partilhando esse processo. E quando nós conseguimos ir desmanchando essas coisas, a vida vai ficando mais fácil. Nós temos aquela passagem linda em que Jesus fala que ele ia ser traído, né? E se refere depois àquele que molhar o pão comigo, e Judas molha o pão com ele na taça de vinho. E aí o Pedro vê aquilo e diz assim, mas Senhor, que horror, eu jamais te trairia. Aí Jesus se vira para Pedro e diz assim, Pedro, esta noite, antes de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro diz assim, jamais, Senhor, eu jamais faria uma coisa dessa. Como Jesus já sabia tudo, sabe tudo da nossa caminhada e nos conduz com imenso amor. Aí, na madrugada, os guardas chegam, prendem Jesus, o Pedro chega a puxar a espada, e Jesus diz, Pedro, embainha a tua espada, né? Porque a lei dele era de amor. Né? E eles vão presos, ele vê que aquilo fica horrível, aqueles montes de guardas, levam lá para o pátio do sumo sacerdote, e ele vai, e uma das pessoas assim, tu é um dos discípulos, diz, não, não sou, não, meio que se assusta com aquele alvoroço todo, e aí ele sai por um canto e um guarda que estava lá diz, não, mas tu é assim, eu te vi lá no outro, diz, não, não sou eu, e aí ele vai para perto de uma fogueira e uma outra moça diz, não, mas tu é um dos discípulos, sim. Ele diz, não, não sou, quando ele fala a terceira vez o galo canta. E aí ele se vira e Jesus está olhando para ele. Acho que se fosse comigo eu morria na hora ali. Né? Mas o que é isso? O barulho do mundo, na multidão. Imagina, Jesus passou 3 anos pregando na casa de Pedro, fazendo todos aqueles atos de amor profundo, aquele exemplo de amor profundo. E na primeira dificuldade, Pedro nega ele, né? Porque o mundo nos toma e nós negamos Jesus. E quantas vezes a nossa fé se vai e nós dizemos assim, eu sei que tal coisa, eu sei que Jesus, mas esse problema, quando nós botamos o mas depois de Jesus, é porque nós estamos negando a nossa fé. Então, um outro pensamento recorrente é perdermos a capacidade de ver a nossa vida verdadeira e ficarmos presos à matéria, com falta de fé. E esse processo gera muito sofrimento, porque essa falta de fé está ligada desde o processo lá de Pilatos, que Pilatos vê que Jesus era justo, não tinha nenhuma culpa, e ele então resolve flagelar Jesus, né, e colocar ele todo ensanguentado na frente da multidão para ver se a multidão se sensibilizava e disse, olha, esse é o homem, né? Ele todo já batido, ensanguentado, surrado, e a multidão liberar ele. E eles, vocês querem que eu liberte ele ou Barrabás? Quem que era Barrabás? Barrabás era dos zelotes, era da política. Ele era um político, na verdade, né? Querendo a liberdade do povo de frente a Roma. E quem que a multidão escolhe? Barrabás. E nega Jesus. E até hoje, quando nós botamos os nossos olhos no computador, no celular, onde é que nós estamos colocando nossa atenção? Em Barrabás. No mundo, julgando, criticando, odiando, em vez de botarmos em Jesus, que é o amor, o perdão, a compreensão, e vivermos a paz, vivermos a harmonia interna. É isso que ele nos convida. É claro que nesse momento, enquanto nós estamos assistindo essa palestra, existem espíritos sofrendo no umbral, desencarnados,
porque semearam aquele processo. Mas o que nós chamamos de umbral é a lei de amor do Pai, tentando fazer aqueles espíritos acordarem e não tornarem a maltratar outros. Enquanto nós estamos aqui, alguns estão planejando crimes, planejando roubos, planejando processos, até políticos. Mas cada um está sendo observado pelo Pai, observado pelos amigos, e vão ter que colher o que semearam. E a nós, o que é pedido? Que caminhamos com Jesus, que sejamos o exemplo do amor, o exemplo da paz. Se nós estamos lá botando até na política, dentro da política, que sejamos o amor, que sejamos o exemplo da paz, que sejamos trabalhadores do bem com Jesus e não com Barrabás. Porque esses processos de nos acharmos que nós sempre temos razão, a superioridade, a possessividade, a falta de fé, são os automatismos evolucionários que geram uma fonte imensa de sofrimento. Nós sofremos imensamente com isso. Então, nós precisamos de pensamentos renovados, em vez de recorrentes, renovados. E aí nós precisamos, então, reprogramar os nossos pensamentos. Se reprograma com a psicologia, a terapia cognitiva, que é comportamental, nos auxilia nisso. A epigenética nos fala que se nós modificarmos pensamentos, sentimentos e ambientes, nós modificamos a nossa caminhada. Então, nós temos que... E ambiente interessante, se eu quero mudar, muda também a rotina. De agora em diante eu não quero mais ser assim. Então, muda o cabelo, pinta o cabelo, quem tem cabelo para pintar, né? Pinta o cabelo, muda os quadros de lugar, pinta uma parede da sala, muda as coisas, modifica a tua vida, modifica os teus processos, e o teu cérebro vai entender aquilo como, olha, ele está mudando. E ele muda a genética do teu cérebro, e o nosso comportamento se muda, e nós vamos lentamente progredindo para um ser melhor, com mais grandeza espiritual, com mais equilíbrio, com mais paz. A doutora Heller Gland, da Universidade de Harvard, fez um estudo muito interessante. Ela convidou homens para um retiro de 5 dias no mosteiro de Petersburgo, homens entre 70 e tantos e 80 e poucos anos de idade. E aí pediu para esses homens que eles fingissem que eram 22 anos mais jovens. Essa era a ideia, eles tinham que ir para lá e fingir que eram 22 anos mais jovens. Por que esse 22? Porque eles pegaram exatamente 22 anos atrás e fizeram um ambiente naquele mosteiro onde eles iriam passar aqueles 5 dias. Então, tinham jornais e revistas de 22 anos atrás. Se eles pegassem uma revista, iam ter as mesmas notícias, os mesmos processos. Se eles ligassem a TV que tinha, na TV passava noticiário da época. Os mesmos presidentes, os mesmos atores, os mesmos esportistas, os mesmos que estavam acontecendo há 22 anos atrás. Os filmes eram os mesmos filmes de 22 anos atrás. Vejam, foi todo um ambiente para que eles se sentissem 22 anos antes. Se eles ligassem o rádio, as músicas que tocavam eram as músicas de 22 anos antes. E o que aconteceu após apenas 5 dias? Olha a capacidade que nós temos de transformação. 5 dias que eles assumiram ser 22 anos mais velhos, mesmo estando com 80 e poucos anos. Melhorias na altura e no modo de andar, que eles tinham passado uma série de pesquisas antes, de exames antes. Quando passou esses 5 dias, foram feitos novos exames, eles estavam com uma postura mais ereta, articulações mais flexíveis, dedos alongados e diminuição da artrite. Olha que espetáculo, o quanto o nosso cérebro manda as horas. Se eu digo assim, eu estou velho, aí o corpo fica velho. Se eu disser assim, não, eu estou renovado, eu vou em frente, o corpo fica renovado e nós vamos em frente. Visão e audição melhores. Força de apreensão é um teste que se faz para ver que aumentou todo meu vigor muscular e aumento da cognição mental, 67% contra 40% de um grupo de controle. Veja uma mudança em 5 dias. Agora imagina se nós passamos um ano meditando e modificando a nossa postura. Que mudanças nós podemos fazer para sempre, né?
porque nós estamos constantemente construindo a nós mesmos, né? A psicologia positiva, que nos traz toda uma visão de pensar nas coisas boas. O Dr. Kazuo Murakami, já muito conhecido e comentado nas nossas palestras, nesse livro Código Divino da Vida, ele diz que se fizermos pensamentos de gratidão, bondade, otimismo, ele fez vários experimentos nessa área, pedindo para que os pacientes fizessem isso, e houve, por exemplo, diminuição em diabéticos, diminuição em hipertensão, da pressão em hipertensos, apenas mudando a maneira de pensar. Olha que espetáculo isso, né? E a meditação. A meditação no sentido assim, antes de eu fazer a minha prece, eu paro uns minutos, 10, 15 minutos, e mentalizo o que eu quero, não o que eu não quero. Porque a gente às vezes mentaliza assim, tomara que eu não seja mais nervoso, tomara que eu não seja gulão, tomara... Aí tu está reforçando as trilhas mentais da gula, reforçando as trilhas mentais dos nervos. Eu tenho que fazer exatamente o contrário, parar e mentalizar a pessoa que eu quero ser. Já, não no futuro também. Eu tenho que dizer para o meu cérebro, agora, de agora em diante, eu sou uma pessoa mais calma, eu sou uma pessoa mais harmônica, eu sou uma pessoa mais centrada, e o cérebro vai mudar. Se em 5 dias ocorreram todos aqueles processos, imagina como eu disse anteriormente, se a gente passar 6 meses fazendo essa mentalização, existem inúmeras pesquisas da mudança fantástica, até em processos patológicos que ocorrem. E o nosso querido Paulo de Tarso já era o mestre em epigenética antes de se ouvir falar nessa palavra. Tudo que é de bom, tudo que é de belo, tudo que é de nobre, nisso pensai. Olha que coisa espetacular, né? E se nós trouxermos isso para a atualidade, nisso colocai os olhos. Então, se eu estou lá no celular e começa a vir aquelas notícias, pula. Não mergulha, não alberga aquilo, como diz André Luiz, que vai te intoxicar. Se eu estou no computador e começa a... Não me serve mais isso. A minha busca agora é de crescimento interior, de paz, de crescimento com Jesus. O centro vital cardíaco, né? Dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. Nós sabemos que pensamentos e sentimentos largam hormônios e neurotransmissores que acabam ativando o nosso coração. Nós sentimos no coração, nós largamos as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e o coração pulsa mais, a gente sente no coração. Mas a gente falou, quem teve a oportunidade de assistir aquele trabalho sobre a prece, André Luiz, no livro Os Mensageiros, psicografado pelo Chico, fala naquela prece de Esmalha, e nós só vamos pegar pedacinhos em que ele diz assim, luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter uma misteriosa lâmpada acesa. Então parece que o coração tem uma ligação muito forte mesmo com as emoções mais profundas, né? E aí ele está falando que, olhando aquela prece descer, ela descia, caíam sobre os que oravam, não sobre os pacientes, caía sobre eles, os flocos desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas. Então, veja, nós irradiamos do nosso lóbulo frontal e do nosso centro cardíaco as nossas energias positivas, elevando-se e atingindo os pacientes. E ele diz que isso vai variar em cada um. Então, quando nós vemos aquela imagem de uma lâmpada no coração, ela realmente funciona. E ela brilha quanto mais amor nós tivermos. Então, parece que esse centro cardíaco está ligado muito ao amor. E isso é lindo, né? Mas nós podemos não trabalhar o amor aí. Aí Jesus nos fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então, do que emoções nós estamos colocando? Um outro livro, Missionários da Luz, o Chico nos coloca aquela irmã que o marido tinha brigado com ela antes de ela ir para o trabalho espírita dela.
e ela se intoxica com aquilo. Vejamos essa irmã. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada. Então, imagina, ela se agastou com o companheiro e o coração ficou como com uma nuvem negra. Olha que coisa impressionante isso. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emoções mentais. Então, se alimenta paixões. Né? O que é isso? O estresse é algo positivo como um modo de sobrevivência. Eu estou passeando pelo campo e vem um touro, e aí eu entro no processo rápido de estresse, que é jogar os elementos que me façam ter mais energia, mais força e correr daquele touro. Mas se esse touro não é um touro, é um esposo rude, é uma esposa que não compreende, é um filho ingrato, é um chefe ignorante, aí eu entro permanentemente no chamado estresse crônico. E aí esse modo de sobrevivência, que é estar com catecolaminas, o coração pulsando, os músculos enrijecidos, permanentemente vão me levar à doença. Que são esse processo de ataque ou fuga que eu entro, que é o processo de estresse permanente, vai me fazer mal. Mas eu estou colocando aqui um touro ou touros externos, um chefe, um filho, porque a gente normalmente diz, porque tu não conhece meu marido, porque tu não sabe os problemas do meu filho, porque o governo, a gente coloca lá fora. Mas o problema é quando o touro somos nós que colocamos dentro de nós. Nós somos o touro. Né? E nós geramos as emoções de sobrevivência, de estresse, e nos colocamos em estresse. Que emoções são essas? A dúvida, quando não confiamos no Pai, o medo frente à vida, a raiva, a insegurança, a preocupação, o julgar. Jesus diz, não julgueis, estamos todos aprendendo, todos irmãos. Mas quando nós entramos nesses pensamentos, nessas emoções, nós estamos bombardeando o nosso organismo com uma série de catecolaminas, estamos nos autoestressando, hostilidade. Quem somos nós para odiar alguém? Tristeza, culpa, vergonha, enfim. Né? Quando nós entramos nesse estado de um touro atrás de nós, ou que nós geramos esse touro, a ciência já descobriu que em estresse nós diminuímos, por exemplo, a nossa sensibilidade. Porque se tem um touro atrás de nós, não é hora de eu parar para olhar uma flor. Então, se eu estou com hostilidade, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, né, eu não consigo mais perceber a vida, a beleza da vida, o sol que nasce a cada dia, o sol que se põe a cada dia, os pássaros cantando. Eu fico fechado dentro de mim mesmo, num curto-circuito, desnecessariamente. Eu perco a libido, a minha capacidade de amar, de namorar, né? Porque eu estou fugindo do touro que eu mesmo estou criando dentro de mim. Perco a minha criatividade, a minha capacidade de elaborar novos pensamentos, novas ideias, me abrir para o universo, porque eu estou ali fechado na hostilidade, fechado no medo, fechado na preocupação, e isso vai abater o meu sistema imunológico, vai cair, porque também se eu estou fugindo de um touro, eu não vou me preocupar com o micróbiozinho, com o vírus, eu tenho que fugir desse touro. E eu baixo o meu sistema imunológico. Vejo quantas coisas ocorrem quando a gente está se estressando, quando eu podia estar vivendo uma vida saudável, saboreando a vida e vivendo em paz. Esse estresse crônico é associado a uma série de patologias. Então, como é que anda o meu coração? Se existem as emoções de sobrevivência, de egoísmo, existem as emoções criativas, de altruísmo, que seriam a gratidão. A gente tem uma série de coisas que a gente quer. Mas quantas coisas a gente já tem? A gente pode estar agora ouvindo essa palestra, né, tendo a possibilidade de ouvir, a gente tem um prato de comida, tem depois uma cama para deitar. Quanta coisa boa nós temos. Sermos gratos e irmos atrás das que nós queremos.
botarmos alegria na nossa vida, inspiração, ouvir os amigos, ouvir as ideias superiores, entrega ao Pai, né? Pai, seja feita a tua vontade, e paz. Construir desde cedo a nossa meditação a paz, para que a gente, em paz, consiga foco, presença, né? Então, a cada momento, estar por inteiro. Agora é minha horinha de almoçar. Agora é minha horinha de tomar meu banho. Agora é minha horinha de ler meu livrinho. Agora é minha horinha de assistir uma palestra. E se nós estivermos inteiro a cada momento, preocupai-vos com o dia de hoje. A cada dia os seus cuidados, diz Jesus. Se nós estivermos inteiros a cada momento, a vida caminha de maneira suave para nós. Coração como uma bússola da paz. Se eu não estiver em paz, eu não estou com Jesus. Então eu paro e busco essa bússola. Bem-aventurados os puros de coração. E para encerrar, então, o nosso centro vital coronário, a lótus de 1000 pétalas, como dizem os indianos, temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes dos espíritos e as forças psicossomáticas. Ele vai ter duas funções: atender um centro vital deficitário ou abrir-se à estesia cósmica universal. Porque nós temos dois tipos de pensamentos: pensamentos automáticos, que nós falamos lá atrás, né, superioridade, possessividade, enfim, que são automatismos da nossa vida, ou quando tem um problema, 99% das vezes a gente está sempre no automático, mas quando tem um problema a gente para pensar. Ou quando a gente busca uma espiritualidade, busca um processo interno, a gente entra no processo de transcendência. Então é interessante que nós podemos viver em dois sistemas. Um da alma encarnada, em que para nós a vida é o corpo, é o ambiente, é o tempo, e a gente está amarrado, preso nesse processo, assim, porque eu tenho que pagar aquelas contas, que eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer não sei o quê, tá? E perdemos, porque botamos a nossa vida nesse processo, não posso esquecer de comprar banana, não posso, e perdemos a nossa ligação com o alto. Mas se nós harmonizamos os nossos centros vitais, nós deixamos o nosso centro coronário livre para as reflexões superiores, nós botamos a nossa mente a funcionar em alfa, e aí nós entramos no sistema 2, viver em espírito, harmonia cósmica. Nós temos a compreensão de que nós vivemos a eternidade, não é essa vidinha, nós já somos filhos de Deus, vivendo a eternidade e caminhamos com liberdade. Abrir-se à estesia cósmica universal, a divina construção de nossa paz. Vós sois a luz do mundo. Era isso. Muito obrigado. Que nós possamos nos encontrar mais adiante e que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.